Amém, boa noite, amados irmãos e irmãs, para mais uma live de quinta-feira. Essa live é super especial, porque ela está sendo transmitida diretamente do Centro de Obra dos Estados Unidos. Ó Senhor Jesus! Nós estamos aqui, começamos uma procissão triunfante, desde Massachusetts, da região de Boston, no último final de semana, seguimos para Nova York, na segunda-feira, uma comunhão maravilhosa. Depois fomos para a região de Washington, D.C., na terça-feira, outra comunhão maravilhosa. E hoje estamos aqui em Ocala, Flórida, com o nosso irmão Pedro, o Caio, com o Davi, o David Stanford e o Diego, aqui para termos uma comunhão maravilhosa. Irmão Pedro, a palavra está com o irmão. Graças ao Senhor, estamos... Praise the Lord. Na verdade, nós estamos pré-inaugurando esse lugar. A inauguração vai ser na própria We are conferência, né, no sábado. starting to integrate, E but esse Saturday is lugar going to é start a the prova, opening. né, que This place assim proves como Abraão, for those who com believe, simplicidade like e Abraham, pureza no coração, ainda que não with tenha simplicity muita força, and purity né, o in Senhor é heart, quem realiza even though not having a lot of as strength, coisas quando Ele chama. Né? to make Abraão foi chamado por Deus, when Abraham ele calls creu, e todo o resto, Deus é que providenciou tudo. believe. Basicamente, a mensagem So que basically, seria tema dessa the live me- vai ser a respeito da parte this final message de of this Gênesis life capítulo 11, going to quando be the end part of fez um Genesis teste. of chapter Então 11, fez um teste, when Abraão, there com was a relação test à fome, com relação to ao Abraham sustento, à necessidade de sustento. in E por relationship to causa da the grande fome hunger, que estava passando aquela região de Canaã, because of the great hunger that que Abraão acabou descendo para o Egito, e o Egito Abraham representa o mundo, went to Egypt. principalmente o mundo do sustento. So Claro que esse mainly mundo ele the fornece para você sustainable mundo do growth sustento, mundo do entretenimento e também mundo da segurança. and Mas no the caso aqui de Abraão foi principalmente o mundo do sustento. Houve uma grande so fome, ele Abraham desceu left até the o Egito. sustainable E growth. toda vez que você He ran away from depende do Egypt. mundo So every time para seu you sustento, depend on the você world acaba for tendo your que fazer algumas coisas que survivalship, não são boas, assim como Abraão teve you que end up agir. doing stuff that is not Mas very Deus foi good. com ele. Claro que ninguém, quando chamado por Deus, é perfeito. E When Deus vai being nos called by the Lord, aperfeiçoando, no vai one is trabalhando, perfect, né, em and nós. God perfect us. Só It's que gonna, we're Deus, gonna, Abraão teve um coração puro. Deus não fez com but que Abraão, Lord, like em Abraham, vez de sair envergonhado do Egito, ele saiu instead enriquecido. of leaving, Deus o enriqueceu muitíssimo. E, Abraham e a segunda parte, became a very successful man. que está In the second part, no capítulo seguinte, capítulo 13, né? Isso está no capítulo in 12, a chapter parte final do capítulo 3 12, a and chapter parte 12, inicial do capítulo 13, né? Vem beginning a of respeito chapter da 13 separação de Ló, né? talks about the Abraão e Ló. separation E nós vamos of Jah and abordar Abraham. esse tema. Mas eu quero We're já gonna dizer talk about the que, subject, como nós vamos ter but I'm muita gonna coisa para start. falar, né? Então There's a lot of estou stuff that we have to talk. preparando um pouco da So I'm palavra, do preparing espiritual, para que a little a bit gente não fique about the totalmente word, sem, né, a direção da palavra. so we don't Mas eu stay quero dizer para without vocês que o que the word. aconteceu aqui na compra dessa So propriedade, what happened né, here? houve muitos milagres, Buying this property, e there realmente was a nós lot of somos como Abraão. O miracles. Senhor nos chamou e nós Like Abraham, saímos, né, seguimos we a have a fé, calling, e so aparentemente we follow the não faith. tínhamos a mínima condição, né, de We adquirir didn't essa have the propriedade, condition mas o to buy this Senhor property, nos deu but the Lord esse centro de obra, uma propriedade para centro has de obra given us aqui this nos Estados VTC, the Unidos. center Nós of. procuramos há muitos anos, We e looked for nunca o a lot Senhor of time in confirmou, the United States, e finalmente achamos but esse lugar. never the Lord confirmed. Mas But finally, we temos um found this place histórico ainda, né, de because movimentação, of movimentação our bancária, history here, etc. Não teríamos our condições with
the bank transactions, apesar dessa, com financiamento, we tudo. were able, Mas we were nós able to dependemos buy do the Senhor, property né? Então, essa financing. primeira parte, So we eu depended vou on the pedir Lord. ao Daniel So in this part, in this first part, I'm gonna ask e Daniel explicar um Silva pouco, né? Que são vários to irmãos aqui que to participaram start and desse explain a little processo. bit E realmente é uma about coisa this process emocionante, of muito buying this property. que impressiona, né? Como o Senhor, o Espírito foi movendo e as coisas foram So acontecendo how e tornou the possível isso. Spirit E é a nossa started primeira moving and conferência everything was feita em able to nossa be possible. propriedade And this is própria, going to be né? the first Então, conference estamos being able todos to muito alegres. made on our Então, own Daniel, property. tenha liberdade. Daniel, please talk, have the liberty to talk. Logo no I processo believe Juan David can speak a little bit. de encontrar essa propriedade, né? Que foi uma experiência também muito So in the beginning of buying this property, achamos essa I propriedade. think Juan David should speak how we found this property. Lord Jesus, A gente já tinha conversado no passado, né? Essa experiência. we have spoken on Saturday, Acho que foi na conferência com o irmão Pedro Internacional. or I believe it was the last conference E nos last year. retornarmos para os Estados Unidos, a gente sempre vai cumprimentar. We came back from to the United States Para nós assim, fala assim, ó, with Brother Peter. vamos focar na propriedade. Let's focus on the property. Adolescentes de comportagem. We talked about the House of Teens, Seu momento, né? Mas quando ele falou isso, of a lot of things that were happening at this moment. para todos nós, né? So we needed the direction of the Spirit. E já falamos aqui. So we were serving Nós tínhamos comunhão e Daniel and Kai. falei, Riva, eu acho que a gente So I precisa talked with pegar Lima. uma equipe de I believe he have to. em muitos lugares e a gente fazer uma mission We have pela a fé lot of places. e vamos Let's do a mission trip by faith. versículo, né? Nas tuas palavras, vou Like lançar a the- rede. Já tínhamos lançado muita rede e não tínhamos pescado nada, né? Mas irmãos, nós não So we have- vez era diferente. Sentimos que era não We era fought this time mas was era o Senhor, o próprio Deus falando within a conosco. man's speaking, E eu lembro que but estava the eu, own Lord mais, speak. um adolescente e 3 comportores. Saímos no carro, irmãos, e foi impressionante. So 3 the- horas de Boca Raton hasta 3 co-porters. fazendo gritos de guerra. Foi uma coisa assim, fomos para outra So dimensão. we started doing work right in Orlando. Minha Amanda, o João estavam ali junto comigo. Irmão, foi uma loucura, né? Nós, quando já vimos, já estávamos aqui So it was, perto de Ocala. I was with Amanda. So we were very near this property. Aí eu falei assim, irmãos, eu não sei muito So inglês, não it's falo a 100%, group não of falo ainda, us. mas vamos procurar alguma coisa aqui. Eu tô aqui. Essa é a primeira palavra da Let's- equipe é aqui. Procuremos algo aqui. Aí passou uns 10 minutos. Let's start searching for a place here. Aí uma Like in 10 propriedade, minutes, chamada and yeah, ali. Aí eu olhei o there's GPS, 40 property minutos. Vamos right there. agora. Aí viemos para cá, já marcamos com At the o GPS, condutor. and I was like, let's Já go. It's 40 minutes from estranho here. também, né? Ele já estava disponível. Foi rápido. Quando ele chegou, And chegamos it's so aqui, strange tinha uma because pasta. Eu me lembro the property owner was already todas as available. informações da propriedade para nós, jovens, né? E aí He eu had vi, a folder eu with falei, irmãos, everything, eu já participei with de all the várias informations. propriedades, fomos ver, não deu certo. Nós nunca achamos essa recepção. I've nunca vi participated esse in a lot of, profissionalismo. Eu acho que nós achamos a have propriedade. never seen this Ó professionalism. Senhor Jesus! I Aí think nós we entramos, found era uma our propriedade property. bonita, bem So localizada, it was perto a de very nice Orlando, a 1 property. hora dos parques It was a mais famosos, assim, property in Universal, Orlando. Disney, né? O shopping aqui, tem vários shoppings, It was famoso, next né? to this Orlando Book in Shopping. Orlando. Falei, irmãos, There was a somente lot Deus. of very E aí, famous irmãos, outlets and foi algo shopping assim, foi uma coisa malls. assim, muito espiritual, irmão. Foi muito que, irmão, So it muito was escutado something por very Deus, né? Porque spiritual é a obediência à that palavra I profética, have né? we have enjoyed Segundo Tessalonicenses 2:13, né? A these gente days. está aprendendo e está ficando cada dia mais claro isso, que nós precisamos receber a palavra não como parte de um homem, mas de fato We need to a partir receive de Deus. Deus que está falando com a igreja, né? Então assim as coisas acontecem, né? Com God eficácia, speaking o with poder us opera, né? Então, irmãos, foi isso with mesmo. the efficiency of the Lord. Amém. Acho So que it, this was the beginning. acompanhou bastante a parte com o corretor. So Caio Né? Foram was tantos able to desafios, accompany the brokerage. que acompanhou o histórico desde o início, né? There was a lot of challenges. So I think he can speak a little bit. Amém. Ó Senhor Jesus,
I think Kai can speak and then I can complement. Para mim, falou, Caio, eu acho que eu encontrei a nossa propriedade, né? E nós aí rapidamente a gente já tinha toda When fazer uma Davi called me and pré-avaliação, né? he said, I think I found our Localização, property. preço, Let's se do encaixa nas nossas características, né? a Aí no mesmo dia eu inspection, vim para cá também. zoning, Aí nós marcamos no outro dia e quando a gente to entrou see aqui if it no would hall, meet our nós criteria. colocamos So in the que same day, I aqui came to uma this property. When I entered into this property, I was like, wow, tiramos this as is the first fotos, one tudo, available. e It was a parecia miracle. tá dando tudo certo, era um sonho, né? And Sunday we went Eu to acho que é this esse lugar mesmo, mandamos um to the vídeo, city and eu acho que é esse and it lugar looked foi o like investidor everything chegando, aí que was aí going falamos com o going Pedro, on the right direction. preparamos toda We a forma contacted Rivelino né, ver aqui, né, and como then we nós spoke with vamos Brother Peter né, and na we vinda do irmão we Pedro, also aqui prepared foi all milagres atrás de the milagres. Primeiro, aqui na região de uh, Orlando é uma região we prepared for bonita, Brother né? Peter to come to see this Nós não property. vamos tomar nenhuma decisão sem o irmão Pedro So aqui, in sem this olhar, region of né, sem Orlando ver, is até very esse é o milagre. Porque nós, né, em todos esses there's anos a lot of que nós temos buscado demand for this propriedade, property nós in perdemos uma Orlando. propriedade assim, porque a gente So we wanted to começou um wait for the processo para passar, confirmation nem of Brother tudo lá, Peter. né? Por We conta lost a desse lot of processo properties lá, opportunities não, já vendeu. Não, já because we vendeu, have a não, já vendeu. process Mas essa that we propriedade have o to Senhor já go colocou no through. seu plano And para because of nós, this né? process, Então aí o irmão oh, we Pedro already veio, sold, we e o already Senhor sold. nos deu um milagre, né? But Até the da sold, gente fazer uma proposta but this um pouco property, I menor, think the Lord had reforçando, a pedindo, plan for us. e ainda Brother o Peter Senhor came, nos deu esse milagre, we né? were Não able pode to fazer esse do valor a assim, porque o proposal corretor já tinha ali meio que of preparado a value a uma little bit sugestão lower para than they nós, were para asking. nós falarmos o valor que o irmão Pedro falou para nós. The E brokerage aí sugeriu, had então prepared a gente a suggestion for falou us, X. Aí quando a gente foi falar com o corretor, ele falou the excelente, same eu value pensei nessa that Brother proposta. Peter Eu ia falar para vocês asked isso. us E to offer. rapidamente nós fizemos a proposta. Precisávamos de When apoio we de talked with pré-aprovação, our que também brokerage, não é algo simples, the mas same o value that Senhor Brother nos Peter had dá um ano e suggested, the meio, brokerage also had suggested us to amigo, offer né, uma to the pessoa que property trabalha nesse owner. ramo, que foi fruto da So cooperagem, né? 1 year and a Rapidamente half, nós conhecemos ele e ele se dispôs the a Lord colaborar com has vocês given e realmente ele us ajudou, não desistiu da gente, né? Passaram a ano e meio, brother quase through the 2 anos. co-porting Ligamos and para also ele, helped us reavaliou during this nossos process documentos, ele falou, eu vou dar and didn't give up a us on carta us. de pré-aprovação. O irmão Pedro retornou para o Brasil. We called E nos him, próximos he dias, analyzed algumas every semanas, single nós recebemos a document, and resposta he e also eles said that aceitaram a he nossa can proposta. give the E approval for the aí, document. Daniel I pode think contar agora os after detalhes, né? Brother Peter, Foi after 75 the dias, Brother né, Peter mais ou came back menos, to né? Brazil, De muita 1 emoção para week nós. after they accepted Bem, the bem, proposal. irmãos, It was todo o 75 processo days foi with a lot of emotions. milagre atrás de milagre por causa da palavra. All the Nós process realmente, como o irmão Pedro falou, has nós não been tínhamos a condições miracle, nenhuma miracle de estar aqui hoje. after miracle Estamos aqui because of the porque word. foi um grande milagre. We don't have E foram vários conditions detalhes, né? Não dá to tempo stay de falar here todos os in this detalhes, place. Staying in this place is already a todo o miracle. processo, né, que Was foi a several depois que details. nós fizemos a We cannot proposta speak on all the com details, o banco, but all the process. relatórios financeiros, corrige daqui, ajusta dali. Once we made the O offer, primeiro banco the que bank, nós começamos esse to the processo bank, negou to the financial statements, aprovação, né? Mas depois just here, just there, negou the first bank, we started this process, né, que é o corretor rejected us, financeira, gave us a uma pre-approval das pessoas que nos credit, ajudou but then antes, rejected us. uma outra pessoa And que then tinha sido indicada, the mortgage ele broker foi muito direto that conosco. takes care of the Disse que financial não ia part, conseguir o one of the financiamento para esse people that projeto. helped us, Mas ele não falou bonzinho igual eu tô falando aqui. that has Ele falou been bem firme, was the e nós tudo bem, nós vamos continuar tentando, porque nós one of estamos the seguindo a palavra, brokerage né? said E o to Senhor, us that we are not o going to Santos, be able to esse finance this corretor, property. do início foi And we alguém said, que okay, vai acompanhar, we're gonna e ele nos continue conectou to try. We're gonna because we're following the word, using this brokerage from the beginning, aqui conosco, tá from the assistindo aqui. Kopori. He connected Deus us. colocou
with another bank, include that a sister used to work in that bank. She's a sister to help us in this process and helped us a lot. And the Lord was flowing. So every time a giant would come in front of us, we would become a bread. So every time a problem or a giant would come, we would trust on the Lord. So the Lord was opening one door after one door. So by finally we were able to get the approval of the bank, and it was a happiness. And we signed the papers. Closing is when you've closed the mortgage. They gave us a lot of keys, and I threw all the keys on the table and said, "We have the keys." Rivelino asked, "Is this done? There's no other step?" The Lord surprises us with, if I continue speaking, we'll speak the entire night. So financially, we were looking for property. We were able to accumulate a certain quantity so we could put an entrance. So the quantity wasn't sufficient. So I would like to thank all the churches from South America and all the around the world that had helped when we were able to raise this fund with this necessity. The churches and everywhere was offered to help us. So this has helped us to be able to accumulate so we could give an entrance to the property. So when the brothers found this property, something with a lot of responsibility, I came with Rivelino and Rodrigo Barbosa, talks about the law aspects, all the law aspects from the judicial security. Right? So it took 75 days for us to close. So on 74th day that we were able to leave the ark and take possession of this property. There's a lot of stuff still that needs to be done in this property for our necessities. So we would like to invite Rodrigo Barbosa and Brother Francisco Lee and other brothers. We're going to do a project to present to an architect that can help us. So we can do the first phase, the renovation of this property, to do a perfecting for the GTC, for co-porters. So we need to have a place for us. God's gonna still help us a lot. So in this meantime, the Lord has helped us with the work here in the United States. We have Massachusetts, but we also have New York. Also the state of Maryland and Washington, D.C., next to Washington, D.C. So 2 days ago we were over there. So now we in Florida. David is in Stanford.
helps here in Florida with Caio and Juan Davi. Tá? Juan Davi, conhecido por Juan Davi. Então, graças ao Senhor, The brothers call him Wanda. claro que nós ainda It looks like a precisamos de sister's mais name. doutores. It's Ainda Juan somos Davi. muito poucos, mas esses poucos já estão So- trabalhando muito bem, tornando so conhecido o Evangelho do Reino. We need more além do que nós reporters. imaginamos, We are vários very estados, few, têm sido but these alcançados few are através da already working nossa mission trip, né? the E também através do Bucafé, ou Bucafé não, the o kingdom Livre, of the né? heavens. Correndo aí em vários estados, né? So Temos this mission atuado trip, na Carolina do Sul, Carolina also do Norte, through né? Bucafé Que and nós Expo aí nos Libro. entramos também em So we're na costa oeste, onde está going a through a lot of Califórnia, né? states. We've been to região do South Egito, Carolina, North Egito, Carolina. em Porto We Rico, also lá do entered alto, where? né? E On the East Coast, West Coast, ouvindo a voz do Kevin, que where ele there's California, Los Angeles, é louco aí pelo Puerto Senhor, né? Rico. We also Então, have irmãos, nós estamos been. muito alegres, cremos que o Senhor, né, So we are already abençoa hearing muito the o voice of trabalho aqui Kevin, right? nesse país. Is so a brother that Essa vitória é loves the apenas Lord. uma So etapa, né? we're Nós very vamos happy, conquistar esse and we país believe ainda that the muito Lord grande, is going to país bless a ainda lot muito this grande. country. E nós estamos trabalhando também, já This conversei com victory eles, is estamos just trabalhando the para first conquistar phase. pistas locais We para still nossos need to co-pastores. conquer this Da country mesma for the forma, Lord, na Europa também estou falando para os and we irmãos, are also working né, conseguir to have mais more pessoas locais para serem local abençoadas, co-porters, né, para serem co-portores, né, em cada also in continente the importante, Europe. né? Então, para We need facilitar, more por causa do visto, tem que sair e people entrar, né? to become Então, eu co-porters creio que o Senhor vai abençoar to conquer esse an centro de important obra aqui continent nos Estados Unidos. in Deus order to abençoe esse país. facilitate also the Então, sobre a mensagem que issues nós temos, of né, visa that lá em you have a limited Boston, time. So a gente with abriu this Boston, mas aí, center né, of foi work onde foi in Natick, the United foi States, e so we foi spoke in justamente essa Boston, mensagem 23 but que we ali call Boston, deixou but por esses dois itens. Aí, o primeiro item for, it que was Abraão, actually in desceu Natick. ao Egito por causa da grande fome que So estava we acontecendo ali talked na about região de Abraham, Canaã, e that Abraão Abraham também, por went to causa da Egypt fome, foi até o because of Egito the famine para that was buscar happening alimento, né? E ali, né, ele teve que mentir, in dizer que in Canaan. sua So esposa because Sara, Abraham went né, to ou Sarai Egypt na época, to search for food, era muito formosa, so muito there bonita, e he had to lie certamente, né, alguém iria, né, so that his apresentá-la wife Sarah ao was faraó, very pretty. né, se for marido, So iriam certainly matá-lo someone would para poder tomar a present esposa. Então ele falou, não, this fala com wife, você his mesmo. wife to Então teve que Pharaoh. mentir. Então, sabe, quando a gente But if it was cai no mundo his e buscar his sustento, buscar sobreviver, ter negócios, ter, né, trabalho, tudo, it nós was acabamos his tendo que, wife, right? né, aquela uma His mentirinha aqui, he uma had to mentirinha ali, lie né, saying that it was his sister. e ter que sobreviver aí nesse mundo. E nós acabamos nos obrigando a, So né, we have to ter de in Egypt you usar have to lie nossas espertezas, here né, in order to survive. para poder sobreviver nesse mundo, né? Isso eu não vou detalhar, eu acho que os irmãos sabem do que eu estou falando, né? Então, assim, mas foi So we have teste to pro Senhor. use Mas o Senhor our sabe do coração smartness. de Abraão, apesar I'm not gonna detail, but you know the brother already know. So it was a test for the Lord. The Lord knows mas o the Senhor heart of usou, Abraham, né, tremendamente quando saiu do Egito. No capítulo 13, the ali necessity diz que Abraão era of going to muitíssimo Egypt. rico, era muito rico, né? The Lord Então, has. isso eu quero primeiramente dizer para os irmãos, vamos aprender, né, com essa lição. So it De talks lado, about irmãos, Abraham being Deus very deseja que a gente successful seja person. perfeito logo no começo, porque nós estamos sendo aperfeiçoados, Let's amadurecendo tudo, né? Mas a also, primeira lição que temos que aprender, irmãos, não só God de doesn't viver ao require us to be mas de perfect toda a because palavra que we're getting procede da boca de perfected and Deus. Por isso que eu tenho dito maturing. para os irmãos, But the first thing that pelo we nosso have diferencial, to não vale a pena learn is correr that atrás, sabe? Correr the atrás da man riqueza, not correr atrás only do dinheiro. Não que nós não devamos ter not sucesso only na the vida man will cristã, not não estou only dizendo isso, mas eu survive quero with dizer the que nós bread,
let's not start searching or pursuing only the money. I'm not saying that you don't have to be successful in your professional life. I am not asking you to be lazy or negligent, but I want to say don't put your heart on those stuff. Because even though the Lord can give us abilities, all this is for the kingdom. Abraham had the heart to serve the Lord. So after he left Egypt, he didn't put his heart on this. If you see all history of Abraham, he doesn't o grande rio Eufrates. Então ele foi, eu acho que é em Gênesis 14, né, que fala ele era hebreu. Attachment to the material world. Primeiro que atravessou o rio Eufrates. Mas não é que ele seja realmente o único, o primeiro que atravessou o grande rio Eufrates. He left Ur of Chaldeans. A terra de ídolos. Que significa a terra de ídolos? He wasn't the first person that left the river of Euphrates. So all those from the generations of Abraham. So you know that if you go to Greece, in the Greek mythology, there are a lot of gods and semi-gods. They have the god of agriculture, they have the god of medicine, the god of love, god of marriage, god of this, god of that. It's very similar to nowadays. There are some people that adopt like saint of this, saint of that. So Então quem adora ídolo porque não é porque gosta de deuses falsos, é por causa da avareza. So by wanting to please those gods, they're gonna favor me. Is né, na determinado item. Por isso, irmãos, em Ur dos Caldeus, todos viviam dessa forma. So they sacrifice to these gods in order to be successful. Todo mundo corre atrás disso. In Ur of Chaldeans, so everyone was looking for their own benefit, but Abraham did not conform. Abraham would say, we need to find the true God. I want to serve the true Lord. So the Lord that created the universe, I'm going to believe all. I'm going to believe in him. Abraham doesn't have attachment to the material world. He wasn't worried about that. He was a very successful man. So he left by faith. So he crossed the river. So when you cross the river, you are leaving all your old life. So back in the days, there weren't like ships that you were able to move in, move out. So when you cross the river, you leave everything behind because you cannot take anything. There were not ships that you could take your stuff. This is the meaning. So Abraham would consecrate his life to the Lord. So única terra que ele tinha, que ele comprou, foi a capela de Maquipela, né? A caverna de Maquipela, que ele comprou para enterrar Sara. Do resto, ele não teve nenhum pedaço de terra. So Abraham didn't receive any property title. The only property that he had like a chapel. Abraham didn't have any attachment to material things. Nós estamos aqui na terra, irmão, não devemos ter nenhum apego às coisas materiais. Nós estamos aqui
lutando por uma pátria superior, né? I think the Lord Nós needs estamos uma cidade que this heart, Deus é arquiteto, like Abraham Deus é had. We edificador. are fighting Não for a buscamos superior nada aqui na nation, terra, nós lutamos pelo reino do Senhor. Então aí, né, nesse ponto, né, a city where the Lord is the architect. né, nós We vamos, are já que nós we estamos are lutando pelo reino, fighting for the sabe, kingdom of the não Lord. apego, não andamos So it's a ansiosos great em apenas example for comer, us. beber, vestir, Since we're né? fighting for the Em kingdom, Mateus capítulo 6, we cannot have Jesus no fala attachment. claramente para nós, porque senão, irmão, nós não vamos servir bem esse Deus. Esse Deus vai prover tudo que você So in precisa. Matthew chapter Se você 7, luta pela sua vontade, clearly, vive pela, né? because brothers, Você luta pelo reino, sabe? Ele vai cuidar so de we're você. gonna serve a God that's gonna provide everything to us. Lutando por si próprio. So Nesse ponto, if you fight for the kingdom, He will take care of you. né? You can believe. Don't start fighting for yourself. This is the first point that needs to be clear for the true brothers that hasn't spoken yet. O Deus da glória apareceu para nós Oh também, Lord Jesus, por meio da palavra. Cada vez que o Senhor we are aparece very para nós, privileged. nós temos essas The experiências God of glory also de appeared poder to seguir us de through perto. the Word. E Every quanto time the à Lord appeared to experiência de us, Abraão, we have this uma prova para experience nós todos os dias, to follow especialmente closely. aqui nos Estados Unidos, é So when uma terra, Abraham, the país experience of Abraham, que is a proof for us every single day, vive em torno especially às here in the riquezas United materiais. States, E as in pessoas a nation, têm a in a tendência de land trabalhar 2, 3 trabalhos para conseguir mais. where there is a lot of A gente material até brinca things. muitas vezes que as pessoas So vêm aqui para there's the tendency of the people that work 1, 2, and 3 jobs. We also play ficam cada vez that mais a lot of nesse people come here sistema. to E muitas vezes a gente chega nesse so país e in order esquece to leave a razão pela the qual o debts Senhor from nos their own criou, country, a razão but pela now qual o Senhor nos they trouxe incur neste more país, debts here in é this para country. trazer o So seu he has reino. 2 Então eu debts fui in both muito, irmãos, countries. muito iluminado. And many times we Recebi muita forget luz. what's Realmente the nós meaning temos que ser aqueles for que you lutamos coming pelo this reino. country. A nossa So I vida, was os very nossos enlightened dias, o nosso by tempo é para by isso, by para the word. lutar para So o we need to reino. be those who E fight claro, for the nós kingdom. temos Our responsabilidades, days, our mas nessas time is for responsabilidades this, humanas, is seja to que o fight for Senhor the kingdom. nos deu um And trabalho, and we uma also have companhia, responsibilities, seja but que in você this esteja estudando, responsibility is human o nosso responsibility. coração deve ser o coração So daqueles que the estão Lord has given us a company or a job, or Nós you could temos be que ser studying. aqueles. Ó Our Senhor heart, Jesus, nós precisamos ser, irmãos, como Abraão. we need Eu estou to be on muito grato com o those. We Senhor need to have a heart of por those that falar are in conosco Zion. sobre Abraão. We Eu need to quero, be eu like desejo Abraham. ter esse coração. I'm Coração que very não grateful for the almeja nada Lord. nesta terra. E hoje, About quando a gente speaking estava about dirigindo Abraham, para cá, eu I estava want to have ruminando a this mensagem heart, e desfrutei a muito heart that disso. doesn't Abraão, want anything in ele this world. ele chegou até os últimos So dias, né, when da we were sua vida. coming, I was Ele nunca listening to the desejou um message, pedaço de terra. and I O was Senhor and prometeu para ele uma Abraham descendência. in the O last Senhor prometeu days, para ele he essas never promessas que ele wanted a fez, piece of mas o land. seu coração estava na terra celestial. Abraham won Irmãos, esse é o nosso promises chamamento. Ser a aqueles que descendancy, têm o seu but his coração heart was na terra in celestial. the Oh, Senhor celestial Jesus. nation, Amém. celestial kingdom. Amén. We need to have this heart of Abraham. We need to have our hearts on the celestial kingdom. Había un río y los ríos se ponen como límites. So we've seen a lot of clarity that we have to cross the river. Seguir la dirección del Señor. So the river is like a limit, right? Si no salimos de Egipto, So we need to cross this river. Dios no tiene We cómo need to volver, follow the porque Dios direction of the necesita Lord. corazones If we puros don't para el leave Señor. Yo he sido muy ayudado Egypt con la palabra, completely, siempre he ayudado con there's no way for the súper Lord to seguir come muy back. cerca la palabra. La tendencia del hombre So I was cuando very tiene helped by alguna the word. dificultad es volver para Egipto. Es We need to desilusionarse, follow es decir, closely the word, es tirar la toalla. the tendency Pero of the. veía que una bendición grande que nosotros tenemos So when es there's a estar cerca de la difficulty, palabra. it's Esa going back palabra to hoy Egypt. está haciendo una obra en nosotros. A través de esa obra, Dios va a alcanzar muchas We personas. need to be closer Yo to the veía word of ese the Lord. asunto, hermano, de So today trabajar más la palabra en is mi corazón. making Así como Abraham fue uno a que work in no, us. no
quería, no buscaba nada de esta So tierra. Quería, we tenía un need to corazón work puro para el more Señor. Por eso el the Señor lo pudo word of usar the de Lord la in our manera lo que hearts, usó. like Abraham. Imagínate, fue a He través doesn't want de él, anything la in bendición this earth. llegó a todas las familias de la So tierra. Por la causa, por la so it's obediencia de un hombre. Entonces yo because veía ese the asunto, ¿no? Pero blessing vamos a obedecer, was vamos a able, seguir because of hablado. Abraham, the Se ha traído blessing una has dirección been clara para la able iglesia. to Y hoy nosotros estamos reach siguiendo esa everyone. dirección. Amén. So let's obey. É interessante nós So falarmos the Lord has given us em a clear ter apego direction, às coisas and now we're materiais following this nos direction. Estados Amen. Unidos, né? Aqui It's é um país interesting that extremamente we materialista. talked about É um not país having attachment to the realmente material things a here in the United questão do States, tempo é dinheiro, né? because in the United Trata de States is casar a place fora aqui extremely custa dinheiro, materialistic. né? E as pessoas correm atrás mesmo do Here sucesso. comes the saying Tanto é that que time is money. isso Time até is na money. cultura brasileira, por exemplo, né? Você, So a people pior go ofensa que você around the pode success. ofender para o seu inimigo é chamá-lo It's de not in the loser, Brazilian né? culture. Chamá-lo de The perdedor. first, Mas o que é perdedor no the sentido americano, né? De que você here in não the consegue U.S. vencer. the Você não worst consegue way, ganhar dinheiro, você não consegue ter sucesso, worst né? uh, Prosperidade material. Então, phrase you can é um say país to someone, a word is extremamente call him a material. loser. E todo Like vencedor you're a no mundo loser. You é cannot chamado buy. de vencedor. You Né? don't earn Vencedor money. de quê? De Here's ter an extremely prosperidade material. materialistic Então, place. é um Everyone país que wants to be a busca winner. prosperidade material. Winner E of graças ao what? Senhor, nós, To have justamente aqui a nós falamos que materialistic Abraão não prosperity. teve apego It nenhum ao it dinheiro. seeks, it Então Deus pode nos pursues dar muito dinheiro, esse the dinheiro para a success, obra do Senhor, materialistic para success. o avanço, né, da Abraham obra do didn't Senhor. have any Nós podemos attachment pegar to e, por exemplo, materialistic fazer stuff. esse So reino, Abraham né, could have received a lot fazer of o que está money, but this acontecendo money would em be todos os for países, the em todos advancement os of the estados, kingdom. em todas as cidades. Quer dizer, So essa é a nossa luta, né? Então é muito so interessante Christ isso. being the E head outra coisa que eu in queria every single comentar que city, nós every single também state. começamos, né, This is our primeira fight. mensagem, So it's very comentamos interesting. sobre 1 Samuel, And no another thing 15. that I would like to Eu say, acho muito importante, mesmo que we mencionando, você said lê, in the first né, 1 message Samuel 15, nós about 1 extraímos uma Samuel coisa muito chapter boa com 15. relação ao que o I Senhor think we have to observou ao mention rei without Saul reading. quando Samuel foi So ungido, we strike né? with something Deus very good in relation falou to para Saul ouvir what Samuel atentamente, né? O Senhor falou para Saul ouvir atentamente as when minhas spoke to palavras. Saul Quer dizer, se nós to queremos ser como Abraão, listen né, closely, servir ao Deus verdadeiro e fazer a sua so vontade, sabe, não é to sair à torta e à listen direita querer closely. fazer a If coisa you want to para o Senhor, become like né? Fazer Abraham, obra para o Senhor, fazer obra como? so if Nós you want não to temos make the God's capacidade, nós will, não temos como fazer a obra do Senhor. Então, it's a not primeira making exigência que work Deus for the quer de Lord. nós que We don't have amamos o Senhor, capacity. alguém que quer servir ao Senhor, quer ser útil na mão do The Senhor, first irmãos, requirement that the Lord é wants ouvir is that we atentamente have to a love the palavra Lord. do Senhor. Someone that wants to be Isso é useful to the seguir Lord de perto a palavra. is to Amém? listen Isso closely se você the word perguntar of para the nós, qual é o Lord. segredo, né, de We have poder to follow closely. servir ao Senhor e ter sucesso em servir ao Senhor? This É is seguir de perto a palavra. E what o is que the é seguir de secret perto a palavra? É ouvir to atentamente to as be palavras do successful Senhor. Não é aquele que is to ouve uma is to be mensagem como se is fosse, to né? Não, é ouvir closely atentamente. listen to the Quando nós word of falamos the eles Lord. fazem It's anotações, not someone eles that just voltam listen to the voltam service. a ouvir, não é Is isso? to E listen fazem, closely, como é que chama? like our Fazem teens that transcrição, start making imersão, taking notes, volta a and then ouvir they outra listen vez, again. tem um ponto que escapou, tem outro They ponto que do the escapou, aí transcription, volta de novo, immersion. rumina de novo, fala de novo, They sabe? listen É again. ouvir atentamente a palavra do Senhor. E There's ouvindo a palavra do Senhor, em seguida, usando o 1 Samuel point 15, that né? we Em haven't seguida, paying seguir o attention. Senhor. So listen again and Você listen ouve carefully, atentamente a closely. palavra do Senhor. Com que So objetivo? Samuel Para 15 você se tornar is to follow the Lord. conhecedor da Bíblia? Não. Você You ouve listen the atentamente word as of the palavras Lord. do Senhor para seguir Ele. Como é que você vai seguir o Senhor se você não You, ouvir a you're sua not palavra? listening to Né? the word. Então, segundo Is lugar, to em follow primeiro him, lugar, not é to ouvir become atentamente a someone palavra who do has a Senhor. lot of knowledge Em about the segundo lugar, Bible. é segui-lo. Tem que segui-lo. So Né? the first Não é place você
ser dono is do to seu listen nariz. closely the Serve o word, Senhor. Em terceiro is lugar, to é follow. This is the second part, is to executar as follow. suas palavras. Você Is ouve not you atentamente, becoming the owner serve o of your Senhor own e nose. executa And o the que você. third is Quanto to mais execute você your é íntimo na palavra, você segue o Senhor, você ouve atentamente a palavra execute. do Senhor, você sabe So o, every a time you're aspiração do intimate Senhor. with the word Aí of the você Lord, então you executa o listen que Deus carefully. realmente deseja. Não é fazer o que You know você the acha que é. aspiration Sabe, of the heart infelizmente, of the muitos Lord, obreiros cristãos and then you fazem o que eles execute acham que what deve God, ser. É que nem Saul. Saul God's falava, Saul will. fazia o que ele queria, It's o que not ele achava que what devia ser. you want to Não, Deus do. falou, não, obedecer So a they Deus do é what they sacrificagem. want to do. Né? Então, nós temos que seguir ao Senhor e executar e obedecer a palavra do Senhor. Saul Então, eu acho que would do não what he valia a thinks pena a it's gente nessa live better. comentar isso. Isso é necessário. E também outro We ponto have que, to né, obey talvez and a gente execute vai God's detalhar um will. pouquinho mais na primeira So mensagem I believe do that in this sábado life aqui, né? it's very necessary we speak about Já this. fazendo um pouco de We're also going to detail a little bit more in this spoiler, né? first message of Saturday, Por exemplo, Abraão already saiu da terra speaking, e chegou até giving Canaã a spoiler. e ele, né, For montou sua example, tenda em Siquém. E Abraham em Siquém left and went exatamente no lugar to onde estava, né, to à frente dele Canaan, estava and he Jericó made a e tent Ebal, in dois Siquem. montes. São exatamente esses dois montes que o povo de Israel, né, Deus falou, olhando para esses dois montes, antes de entrar na So terra boa de Canaã, falou para Abraham os filhos de Israel, would falou stay para eles, in olha, aqui está o monte de Gerizim, o looking monte at Ebal, these two né, mountains monte Gerizim before entering é Canaan. o monte da bênção, They Ebal, o spoke. monte da maldição. There's the Se mountain vocês, of vou usar a Gerizim, palavra de 1 Samuel, se vocês it's ouvirem the mount of blessing, atentamente as minhas and there's palavras the mount e me of seguirem e executarem conforme minhas palavras e obedecer às minhas palavras, vocês terão bênção, vocês terão vida e eu curse. abençoarei as vossas So if you gerações. closely Não listen é to isso? me, Eu estou resumindo you will have usando minhas blessing, palavras. the E Lord se said vocês in não Samuel 15, ouvirem and atentamente I as will minhas bless your palavras, não generations. seguirem a mim I'm e não giving summary, I'm using executarem my as words, minhas but palavras, não obedecer às but minhas if you don't palavras, listen my vocês vão words ter o quê? carefully Maldição. and you don't Vocês vão follow receber a us morte, and né? don't execute exactly what A my words Rússia are, aos egípcios, you will have the vai curse. voltar para vocês. You Os receive tumores the da terra de death. Canaã, vocês vão sofrer, vocês vão sofrer isso, vão sofrer aquilo. Sabe? Então estava diante So a lot of the Então disease will Abraão come back. montou sua tenda em You will Siquém suffer. diante de duas So alternativas, if, duas if opções. Quais são as so, duas opções? Abraham Ou é vida made his tent ou é morte. Então looking escolha a two vida. Aqui alternatives. o Senhor falou, escolha a vida. It's life Aí or depois death. disso, ele, claro, So aí, let's bom, choose vocês sabem, eu life. não vou detalhar The tudo. Lord said, Ele choose life. edificou o altar, né, e adorou And ao after Senhor. this, Depois ele foi movendo sua tenda para I'm not going to detail para this. ao He ficando, made the altar. Betel, né, de um lado e o Ai de outro lado. E o Betel significa casa de Deus e Ai significa um montão de ruínas, né? É outra escolha. So Betel. Você hoje vive para edificação da casa de Deus ou a sua vida vai virar um montão de ruínas. Se você correr atrás, So como we todo are americano living gosta, for the muita riqueza, for né? to Correndo atrás de edifying prosperidade, tal. Você vai house ver, of the Lord. olha quantas famílias So americanas de if sucesso you ganham muito dinheiro, são if you bilionários, certo? pursue the Olha material a things, família, look at destroçada. how many Casamento, successful já no segundo, terceiro, Americans, quarto how many casamento, billionaires there certo? are Os here. filhos todos Look at here. perdidos. Irmão, Their quando vira weddings, família, virou it's monte maybe de the second or ruínas. third A or vida, fourth. ainda que tenha bilhões na conta, The sons mas é all monte lost. de ruínas. Então, So melhor the edificar a family casa do became the Senhor. ruined. You can Aí, have por billions que in the uma in your escolha bank entre account. vida e morte? E Let's depois tem edify outra escolha, the a casa house de Deus, o ruína. of. Isso nós vamos falar no sábado. Porque não parece ser a mesma coisa, não parece? Mas não é a mesma coisa, tá? E So we're going to talk finalmente, about this on uma Saturday. coisa,
It looks like it's the same thing, but it's not the same thing. And finally, I'm going to allow you guys to speak. After this, there's another story that Abraham became very successful, and Lot also was able to take a right. Lot didn't have no merit. He wasn't the one that was called. So, just because he was close to Abraham, he was also blessed. Ele era uma pessoa consagrada a Deus para viver pela vontade de Deus, mas Ló não. Ló não tinha essa visão, não tinha esse chamamento. Ele ainda amava as coisas, os bens. No. Aí então veio. He didn't had this calling. He loved the materialistic things. O Daniel, o Caio e o Wanda, vocês podem falar um pouco sobre isso, o que eu falei até agora, né? Sobre Samuel, sobre, né? So Daniel and Wanda, can you speak a little bit about the things that I've talked about Samuel and Abraham? Oh Lord Jesus, we've been helped a lot by what Brother Peter said about 1 Samuel 15. So the Lord, so Samuel filtered what the Lord, so he had the best of intentions. But when he received the word, the same way that the Lord has spoken, not adding or removing anything that the Lord, he didn't filter. He made a judgment of the word. So those things. So this is our problem. So we stay in a lot of our mind, on our logic, human logic, on what we believe that's right or wrong, what's the life, tree of life and tree of knowledge. And the Lord speaks with us and we filters and we do and we act our way. But we found the secret of Abraham. It's Abraham listened, believed, and followed the Lord. And nothing can stop the Spirit. And then Spirit has the liberty to act. We can speak, oh, Saul said this. And we are like this. We start judging on the small stuff and the big stuff. Oh, Lord Jesus. So we can take this road of simplicity. Muita palavra esses dias, né? O Senhor realmente Oh, Lord Jesus. Nos mostrando, né? There's a lot of work these days. Que o Senhor conta conosco. E que nós precisamos and giving us totalmente da palavra. that the Lord trusts in us, entrusted us. And we need to depend totally in the word of the Lord. So when Brother Peter said in chapter 15, so in English it says to listen closely the voice of the Lord. And today we listen the voice of the Lord. So we listen every day through the immersion, through the live of Thursday, live of Saturday. Almost every single weekend there's conference. So we are able to have a lot of word. It's not us to constitute and become very knowledgeable, but to be people that follow closely. And this is what needs to touch our heart. The Lord needs a group of people that execute.
né? A gente até ruminando, So né, in these days, nas viagens, né? we've seen a Moisés, ele lot orou of demais, né? Depois falou com Samuel, mas depois daquele examples. episódio ali, ele levantou um altar ali para ele mesmo, né? So Então você vê que realmente, Saul né, o irmão Pedro, repented quando ele falou isso, queimou no meu coração. and Atentar talked à to palavra de Samuel, Deus but também, nós after podemos he dar um created toque an no altar. coração. Irmão, se a So gente when Brother tem Peter no coração, com said certeza this, deve ter, né? A gente tem. so we A have palavra to nos lava. be close to the Então nós precisamos entender word of the que Lord. há salvação para tudo em Cristo. Há salvação para So todos nós na palavra. Então the nós word precisamos cleaners. realmente ter esse So there's desespero salvation em for buscar a everything. palavra, né? There's E aí, como salvation o for Pedro falou everyone do through the sustento word. também, né? O Abraão So é um bom we exemplo need to be porque, desperate né, to ele era uma search pessoa the que word. buscava o Deus vivo e So when verdadeiro. Brother Por Peter isso, talked o Senhor, a glória do Senhor só about apareceu para ele. the Mas quando a sustain, fome right, bateu, nem to the ele aguentou, materialistic, né? Ele Abraham nem is ele aguentou, a good né? Mas o example. Senhor estava com ele, So né? Ele tinha um Abraham, coração adequado. when E você the viu famine, e irmão Pedro marcou para nós. É uma when prova que famine todos nós happened, temos que passar. E Abraham aqui nos Estados also Unidos, né, mais went forte to ainda. Egypt. Realmente, aqui você é, né? É um So mundo de it's tudo, a da compra, né? De você is a tem so in tudo the que você United faz depende States dele. is Até morrer, né? Mas você tem tudo, né? E isso engana as it's pessoas. Nós não precisamos so disso. here in the United Nós States you can precisamos make entregar that todo o nosso until you coração die. para o Senhor. This Para a is able sua to trick obra, people. né? Não We tem don't need nada this. melhor do que ser um investidor do reino, né? Não tem nada We need melhor do to que orar pelas pessoas, fazer give all our comunidade, stuff to the Lord. né? E o Senhor conta There's conosco nothing nisso, much é para there's isso que nós nothing estamos better than aqui. becoming Só an que investor of the isso precisa kingdom se tornar a nossa through realidade, the está se tornando, co-porting. né? Essa viagem nós falamos bastante, So falando bastante do it's for this ambiente, that we're here. tá sendo esse This ambiente needs do to nosso become a reino reality. maravilhoso, de unidade, de alegria, né? Os The Brother irmãos, Peter é lá do outro continente, said a mas lot about essa propriedade é uma conquista de toda a terra. the environment, Não é right? se você é de lá, do Japão, So de outro brothers from lugar, different de outro continents. mundo, So de outro this lugar do property mundo, né? is Essa é uma a conquista nossa. Amém. Essa é uma conquista do Senhor e muitas outras coisas, is né? not Graças ao Senhor. because you're from Japan or from other places. This achievement is for everyone, not just for us in the United States. We are feeling Brother Peter. The word is cleaning us. Aí vem o questionamento, vem a dúvida, e quando tem questionamento da palavra, The enemy is always attacking the word that comes out of the mouth. And when there is questioning of the word, but the power of the word is the faith in it. So I have been touched a lot. I need to be desperate to believe. So the example of Saul. So he was speaking to Samuel, so Samuel could talk. And today the Lord has given someone to speak to us, and it's very clear. And the Lord is speaking through the church. So it's a miracle. So the giants of David is restored. So the word is flowing, and there are the giants of David. So this survival road is very hard. There are brothers that work 12, 14 hours. So it's a lot of someone's becoming very tired, very little happiness. So when the glory of God appears, so we have seen this with a lot of teens. When they start going to the house of teens, when they go to co-porting, when they go to DTC, oh Lord Jesus. So the life of the family moves a lot. The teens, the family of Daniel, his sons,
It's something Irmãos, very olha esse wonderful. sonho. Não It's é become very clear. para Look nós where é we're um here. sonho, It's very, it's a irmão. Estamos privilege. aqui com os irmãos. It's a Essa foi a dream primeira conferência tão que eu, né, for us in sei, the United sei, States. tantos It's a dream. cooperadores vindo de fora, It's the first famílias conference acompanhando aqui. that I. Irmãos, é um privilégio. Ó Senhor There's so Jesus! many people that are Porque, coming irmãos, from o other sentimento, other né, que está places. sendo produzido em todos It's a nós, de privilege. Oh acompanhar Lord de célula, irmãos. Jesus, Esse é um exemplo que o Senhor está nos this mostrando aqui para feeling nós não cairmos no that mesmo. is being Para produced nós in us reconhecermos, irmãos, que essa natureza está em mim. E eu to follow preciso closely, vigiar, seguindo de célula. so as we don't Talvez a fall. imersão na palavra, da transcrição, né, We os know gritos that de this guerra, nature is in us, né, so we concordar need to por be outra, careful. né, So mission through trip. immersion, Irmãos, entre mais eu fico transgression envolvido, through né, War não só Christ, fica na esfera do co-porting conhecimento, for sabe, mas our de fato mission ela opera trips. eficazmente na gente. Ó So Senhor I get Jesus. more involved. Então, irmãos, nós precisamos realmente, Don't irmãos, stay on agora é aqui para frente, né? only the Eu peço knowledge, pro Senhor, Senhor, but also Senhor me guarda no seu coração, but né? but Guarda going no seu forward, coração, que o coração ali é a fonte, né? O centro. please E é uma luta interna, né? Que nós take care of our temos, né? heart, Mas a palavra quando ela because habita, the irmãos, heart vocês is falam, the quando ela center. habita, né? Habita ricamente em It's nós. an internal Irmãos, isso é a nossa esperança. fight. Essa palavra ela opera, essa So palavra ela when transforma. the word Então, ó Senhor Jesus. lives in us, Aleluia. this is our Esses dias a gente tem viajado junto, hope. tomado Oh café Lord junto, Jesus. almoçado, Amen. junto, sempre pequeno, sempre So these days we have traveled a lot. We've gone to a lot of o ambiente coffee também places permite uma coisa, together. talvez I've uma talked coisa with a lot of inédita. the brothers that we are in a Nós wonderful naqueles place right primeiros now. anos da igreja primitiva, We are in talvez naqueles primeiros 6 anos antes da perseguição com a wonderful place right tinha now. aquela alegria, aquela coisa, aquela So coisa the gostosa, beginning of ambiente. the Irmão, graças ao Senhor, nós estamos vivenciando isso, presenciando isso. this a very nice environment. A unanimidade, We are leading this. sabe, acontecendo entre We nós, are através da we're câmara, seeing the unity between us, energização que o Senhor nos the dá, harmony adolescentes fabulosos, that's happening between us nossos through the adolescentes chamber são nossos of exemplos energizing. né, We have dedicação, given de amor à palavra, teens, né, e trouxe tanta energia de vida para our nós, né, teens are example of dedication, tá não só com câmara de energização, a lot mas of a palavra energy, de Deus tá fazendo a câmara funcionando também, a câmara de not only with ressonância. energizing Câmara chamber, de ressonância. Nós tornamos but the word of the através Lord is making da palavra totalmente nós estamos, né, em que? Na frequência, the na MRI mesma machine. fase, né, So we are becoming totally one, foco. Nós não one temos outro frequency, foco. Nosso foco é fazer a vontade de one Deus. face, Nosso foco é pregar o evangelho one do faith. reino. Nosso foco é fazer Cristo encabeçar. We have only one Terra, né? one Então, assim, focus. nós não Our estamos pensando em outra focus, coisa. Né? Nós não temos nossa própria obra. Né? Nenhum de nós aqui luta pelas suas próprias coisas. Né? Então, irmãos, que ambiente we don't have our own maravilhoso. work. É esse ambiente que qualquer pessoa que você No one convida fights for their para own uma stuff. reunião, vem ver. What Na a verdade, não precisa nem wonderful ser uma reunião, environment. qualquer atividade nossa. This Né? environment that Atividade com anyone adolescentes, com TCI, né? Com comes and BIV, sees com this, Missão Família, and com it Mission it doesn't Trip, need né? to be Qualquer atividade, irmãos, esse ambiente está a presente. service, Né? Aqui em but São Paulo any nós tivemos a event, Expo Cristã, any activities, mas this as environment is pessoas vão present. perguntar, o que In vocês São têm? Por que Paulo, vocês we had the são Expo assim tão unidos? Cristão, we had the Eu falo, Expo Christian. parece que estou falando com outro, é a They mesma were coisa. asking, Vocês pensam a mesma coisa, vocês, né? why are you guys have Exatamente so isso. much unity? Eles falam, Filipenses 2:2 está It's acontecendo like com I nós, speak né? with one and I Né? speak with the other is like I'm speaking with the same person. Completar a minha Philippians alegria, né? Chuchus is happening between Pensais us a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, to né? fulfill Sejais our unidos de happiness. alma, né? Tendes To o we mesmo think the sentimento, né? we think the same cada thing, considerando outros being superiores a si mesmo, united né? by Cada não se preocupando só com o que é seu, mas também com o que é dos outros.
Isso que é aquela vida em comum, né? Lá no começo de Atos dos So, Apóstolos. Irmão, graças ao Senhor, so está voltando a acontecer entre everyone nós. Então, esse ambiente, irmão, não getting worried existe not na with terra. what with Pode our ter certeza que você não encontra em outro with the lugar, collected worry senão with na the vida da igreja. collectiveness. Então, quem This busca this essa love vida, irmão, doesn't resolve exist viver essa in vida earth. da igreja e fica. You can Eu search for quero other viver essa places. vida. É Only o in the paraíso church aqui na life. terra. É o jardim So do Éden only the voltando a people that acontecer is aqui na able to terra. experience Então, isso que eu tenho falado para os irmãos, irmão, não tem it's a comprometer esse paradise in momento. earth. Trazer pessoas. Is the Garden of Mostra para Eden here elas. in Eu the quero earth. ver aqui, So sabe? this is Vocês what não se I've preocupem muito, não. spoken to Esse the ambiente brothers. conquista, tá? Então, Bring usando people isso, eu tenho que to show them. pegar o último You tópico. don't need to speak a Esse lot. último tópico This environment is é o able to Ló, conquer those people. né? Ló é exatamente o contrário disso So tudo que eu falei the com last você, topic, certo? Ló, it's ele about ainda law. buscava seus próprios interesses. It's Nós exactly sabemos que the esse opposite of what I'm ambiente entre saying, nós, what ninguém está we've buscando spoken. nada por si, Law né? Todos nós, also né? looks for his Todos nós, own para nós, interests. tudo é em comum. Não No temos, one's temos nada it's uma fighting for luta their por si. Só que, self-interest. irmão, nós somos tão complicados. Os adultos So são complicados. Vocês everything se is lembram de in Mateus common. 8? Mateus 18, vocês se lembram? We are very complicated Quando beings, os discípulos ali estavam especially the conversando adults. entre eles, estavam disputando Matthew o quê? 8, do you remember? Disputando quem era o maior, When the disciples were speaking né? between O que themselves, they Jesus, were o que disputing Jesus what? fez? Ele chamou aqueles Disputing who was the no meio biggest deles out e of them. disse: se What did vocês Jesus não se say? converterem, não tornarem como essa Called the criança, child and put vocês in the não middle. vão entrar no reino dos céus. If you guys don't convert, Por quê? Porque o adulto become like this child, quer o primeiro lugar, you won't quer a be able to primazia, enter the quer kingdom of the posição, heavens. quer a sua própria obra, Because the quer número adult de seguidores, wants quer the first isso, quer place, aquilo, quer fama, wants sabe? what's Deus não quer position, nada disso. wants Os nossos number of adolescentes, followers, então, você acha que os nossos wants adolescentes estão fame. preocupados em posição na igreja? Eles Child estão doesn't want preocupados com a sua anything. própria obra na igreja? Eles estão Look preocupados at com quantos our seguidores que eles teens. têm na igreja? Não estão pensando nada They're disso. worried É about por isso que essa position câmara in entra em their ressonância, né? in Essa church, harmonia toda. in Irmão, the number of followers. They're not graças ao looking. Senhor They're pela not palavra, nós estamos tornando thinking of simples this. That's tudo why isso. there's this Todos chamber nós of estamos assim, energizing. desse jeito. So Só praise the que Lord for the word to Ló become pegou a simple sua like própria them. riqueza. Ló queria ter seu, né? Em vez The de law falar, wasn't like that. tio, Abraão, Law wanted to have his poxa, own tudo que eu wealth. tenho é porque persegui você. Não é você como meu So pai, certo? he could have said, Eu não tenho nada não. Uncle, Tudo que você tem everything é that I meu, have porque meu is é because teu. I Eu não followed you. quero nada para mim, não. You're like my Olha só, se father. ele pensasse assim, certo? I don't have Mas anything. ele não. Everything you have, Ele tinha o seu grupo de, it's ele tinha o yours, seu and rebanho, what's a yours parte do is rebanho de mine. Abraão. Ele tinha o If he seu fought like gado, a that, parte do he rebanho, wasn't like. gado So do he seu had rebanho. his E own por ter seu próprio entourage. rebanho e gado, então He queria had seu his own próprio cattle. grupo de pastores. Por que não podiam mais So ser in order to have cachorro his own morto? cattle, Você acha so que he had to have se his fosse um own só group rebanho, of não tinha pastors. problema. Vocês So conseguem why entender? Não é couldn't they questão live de together? número. Você tem que If it fazer was duas one estruturas. only cattle, Duas estruturas para tem que you separar. could. O que é gado de um, o que é It's gado not do because outro. of the O que é number of rebanho de um, o followers. que é You need rebanho to do have outro. true structures for the Entendeu? true cattle group. Curral de um, curral What's do the outro. cattle of Os one? pastores What's de the um, cattle of the pastor do other one? outro. Chega lá amanhã, não, aquele é meu, tal. É uma briga, certo? Irmãos, se fosse Pastor tudo of uma one coisa cattle, the só, pastor of não one teria cattle. problema Oh, nenhum, this irmão. is mine. This Vocês is estão yours. entendendo? Então não é questão nem de número So de everything was one rebanho, de thing. gado, There mas a wouldn't be a estrutura. problem. Irmão, Do you understand, brothers? graças ao Senhor, irmão, na igreja nós não It's temos not isso. because of the number of followers, Não tem because of minha the obra, structure. sua obra. Não tem o meu rebanho, o seu rebanho, o meu grupo de pastores, o seu grupo de So pastores. in Entendeu? church we É don't have this. isso que a We don't gente have tem my que work and entender, que your tá work. querendo falar aqui. Irmãos, My cattle and your tem que cattle. ter a mesma atitude de Ruth. So this is what the Vocês se lembram da Ruth? law Ruth, should have the same attitude as Ruth. a mulher, Do you remember Ruth? né? Da Noemi, Right. o marido da Noemi, e morreram 2 filhos da Noemi, ficaram Noemi. só Noemi e 2 noras. E as 2 noras eram moabitas.
Você sabe de onde veio Moabita, não? So it said Noemi and E True. Ademir, de onde veio Moabita? True Veio de Ló. Vocês nunca pensaram nisso, né? Veio de Ló. Da relação incestuosa came from com Lot. suas filhas. Uma delas é Moab. Uma delas deu à luz Moab. E outro é Amon. São os amonitas e moabitas. Vieram da descendência de Ló. Mas graças a Deus, uma descendente de Ló, uma moabita, resgatou Praise a the Lord. vergonha, One a descent, vergonha de one Ló. Ela, was able uma to foi convencida was able e voltou to para casa da sua mãe. rescue Mas a Ruth, o que a the Ruth shame of falou? Lot. Eu vou ler aqui até que vocês. Ruth 1, versículo One was 16. convinced, Disse, but pois, Ruth Ruth, would not. não What me did Ruth said? instes para que te deixe. Ruth Ela 1:16. falou, Abraão, não me inste para que eu deixe. Eu não tenho nada que é meu, não. Tudo que é seu é meu, o meu é seu. Law should have spoken that straight from. E não me obrigues a não I seguir. have nothing that's mine. Eu quero te seguir, Everything that is mine is yours, yours is mine. Porque aonde quer que fores, Don't. irei eu. I want to Aonde follow quer que you. pousares, ali pousarei eu. Because O teu wherever you go, povo I will é o go. meu povo. O meu povo não é mais And Moab. O meu povo é o teu povo. Né? O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover. Se outra coisa não seja a morte a me separar de ti. Irmãos, infelizmente, Ló se separou e Abraão ainda deu o privilégio de escolher. Ele got não divorced, renunciou a esse and Abraham privilégio, não. gave the Ele escolheu a privilege to campina de Jericó, aquela campina choose. do Jordão, uma He planície, didn't e renounce uma his vida privilege. fácil. E a Bíblia diz He got the best land, Sodoma, the easy os life. homens de Sodoma eram maus. Irmãos, sabe, então, a maldição que ele pegou no fim, a mulher dele virou uma estátua de sal, certo? E ele teve a descendência através da relação incestuosa com as duas filhas. Irmãos, é triste, não é triste? Então, irmãos, não sejamos esses que na igreja queira ter a sua própria obra, queira ter o seu próprio grupo de pastores, aproveitar Let's a not onda, become surfando na onda the da ones that igreja, ones para should você ter be the fama, same, has the surfar na same, onda da igreja para você have ter the seu same, grupo de have its seguidores. Não, his irmão, own não faça work, isso. É um to have desastre, será um fame. desastre Let's total. serve Irmão, quão the gostoso church era to cada have um number of lá followers. em Don't do Salmo this. 133. This is a Eles não disaster, puderam a habitar total juntos, disaster. né? Let's be Habitar together. junto é Yashab Psalms e 33. Yachad. Yashab e Yachad, isso em hebraico. E as mesmas duas palavras estão em Salmo 133. Ó, quão bom e quão agradável Chad. é os irmãos These two words in viverem Hebrew. em união ou em unidade. É Yashab e Yachad. É a mesma palavra. Irmãos, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Por isso, irmão, vamos escolher caminho certo. Praise the Esse Lord caminho with the desse harm amigo and make que nos deu esse melody ambiente to Him with an maravilhoso. inch. Bom, eu não quero estar So em outro let's lugar, follow nesse the ambiente. the Por isso, correct eu way. não quero buscar minha própria This obra, minhas próprias this coisas. wonderful Não, environment. vamos I don't want to construir be in another juntos, place. né? Porque o que nós I don't want queremos to fazer a vontade search, de Deus. pursue my own work. Quem somos nós, irmãos? Let's Somos live apenas together. servos. Já We é need muita to do the misericórdia do work of the Senhor Lord. poder servi-lo. Não quero We are nome, não just quero fama, não quero nada para mim, não quero followers, dinheiro, né? Eu quero só servir ao servers. Senhor, né? It's Lutar already a pelo seu reino. privilege to serve. É isso aí. I don't Vamos want agora, cada name, I bem don't want rapidinho, money, cada I just want to serve the a Lord, sua última to palavra. fight for His kingdom. Não, é incrível que o Ló, So, né, ele acompanhou toda a experiência de so Abraão, please speak. mas no momento de ele fazer a escolha, It's ele incredible escolheu the tudo o law contrário ao Abraão, né? accompany Ele viu como all the Abraão experience escolheu of cruzar o rio. Abraham,
But when Viu como Abraão escolheu Betel, he escolheu followed terra, to não se Abraham, quer but fazer um altar. he chose Mas no everything the momento de ele opposite of escolher, ele Abraham. escolheu Sodoma. Ele escolheu o mais fácil, a riqueza para ele. So Então hoje nós temos uma escolha a cada dia. A so cada yeah, momento, irmãos. Abraham Nós precisamos escolher a looked palavra for profética. Sodoma, Nós precisamos escolher so o we que o can Senhor está choose every falando. day. Hoje nós temos essa possibilidade We de ser os need Abraães to de hoje, escolhendo a palavra todos os dias. we need to follow the prophetic word. También es para nosotros una advertencia, ¿no? We need Lot to choose the word of the cogió el camino Lord. fácil y su fin no fue bueno. Hoy So this is a nosotros warning for tenemos que us coger el camino because de la Lot bendición. took the easy Mismo que path es difícil, mismo and que it es wasn't good. dificultad, mismo que es estrecho, ¿no? Es un camino estrecho, pero es un camino que conduce al reino de Dios. So we need to Hoy follow decidimos tomar the ese camino, ¿no? blessing, Tenemos ejemplos even though it's a para hard way, nosotros a través de su but palabra. it's the way that's going to Lot, take us to the Ruth, kingdom of ella the no se Lord. acomodó. Ella tomó su decisión. Hoy nosotros So podemos through the tomar word of también the esa Lord, decisión y with animar a Ruth, otros a tomar esa decisión. so she Todas took her las personas decision. tienen esa facultad We need de to take decidir. this decision O escoge la bendición and o encourage escoge other la people to maldición. take this No hay un decision. término medio. Término medio es So everyone bendición. has the Entonces, choice hoy, Señor, to ese choose camino death también or para las life. personas. Hoy nosotros llevamos esa There's luz a no las middle personas. way. Esa palabra que sembramos todos los So the días Lord va opened a this, salvar a this muchas word personas. for Si tenemos en el corazón puro, let's take corazón this light to the other entregado como el de people. Abraham. Ahí el Señor va a Let's remember encontrar sus this word canales every para single day. salvar, It's going to save a lot of salvar a las people. personas Let's para have a pure completar heart. el número de los 144,000. Then the Lord will find the channels O Senhor to quer save colocar aqui na terra the você people, e eu, né, um grupo the de pessoas 144,000 que entendam o people que está no coração do Senhor. Né? who are Infelizmente, wants to Ló ele não find entendia isso. people Ele só like queria o seu you and me próprio to proveito, see o what seu próprio is in their interesse. heart. E isso Law levou ele a didn't ter uma understand vida this. de desgraça, né? Muito triste. He no wanted final, né? Mas nós, his irmãos, nós temos a own oportunidade de ter uma vida totalmente diferente. self-interest, Como o irmão Pedro falou, nós estamos vivendo um but momento we onde have the existe opportunity isso. to have a total different life. Nós não devemos Like Brother almejar Peter said, nenhum outro lugar a não ser esse that mundo. we are living Então nós in precisamos tomar o caminho a da simplicidade, da single obediência, opportunity. amando a palavra do Senhor, We need seguindo de to perto, take né, inculcando essa the palavra, path of que essa simplicity palavra and passe no obedience, nosso coração, que o loving the Senhor Lord, conte conosco, following the, né, que o Senhor possa contar and com cada um de also nós, né, para this lutar pelo word seu reino. can Nós reach não our estamos heart, aqui para lutar and pelo nosso then the reino. Lord can Nós estamos trust aqui in para us, lutar pelo reino do Senhor, so né, e há the Lord muito can trabalho a fazer. Eu não quero ser fight for the aquele que kingdom. atrasa o Senhor. Eu quero We ser are aquele here que to apressa fight o for the Senhor. kingdom of the Lord, Então, por isso, and nós there's a vamos lot of work to ter esse do. coração, I don't né, want to be de the Senhor, one that conta delays the comigo. work. Sabe? I Ó want the Deus, one that não, o seu Deus é will o meu be able Deus. to Como Ruth, né? Não me manda embora daqui anticipate. não, né? Eu quero deixar para trás, Abraham, né? your Ser Lord navio, eu quero is ser your um is your hebreu. law, Eu não quero ir para is minha my casa, Lord. não. Eu quero ir aonde você for. Nós temos que I wanna ter esse coração pela palavra profética. I wanna A cross the palavra falou, river. eu I vou don't want to go executar. to my house. I 1% want to de go where you go. lógica estraga tudo. I need to Né? have Nós this precisamos we need to simplesmente crer. have O this Senhor heart. falou, o Senhor vai 1% fazer. of logic Ó Senhor Jesus. is able to Falou, o Senhor vai fazer. ruin Amém, everything. Senhor Jesus. Essa So what palavra the realmente Lord hoje spoke, nos quer Lord is ajudar a going to gente. do. Se ainda If what the como Lord esse says is coração going to happen, tá buscando this interesse word próprio, hoje eu wants to decidi take us out of Egypt. sair de Egito e ajudar a outros a sair também. So we are Meu looking sonho for é our own tirá-los a todos do self-interest. Egito, irmãos. I need to Todos be sair e cruzar esse rio, irmãos. I need to Realmente, be a palavra profética é uma we need to leave bênção Egypt. para todos nós, irmãos. Que We need to privilégio cross this compartilhar isso com river. irmãos. Realmente não é The uma prophetic lema, word não é uma frase. is a Bonita. blessing for De us. fato, é privilégio, It's a irmãos. privilege that Nós we have estamos vendo today. ali os milagres, vendo It's not a bênção, phrase, it's not sentindo, irmãos, a presença do Senhor. a A nice palavra que o word, Senhor it's está a nos dando. privilege. Mas We've nós seen the temos certeza que miracles, tomamos a the vida. blessings, Nós vamos feeling escolher a vida, irmãos. the Eu presence escolho a of the vida Lord quando eu faço imersão. through the word Eu that the escolho Lord a has vida given quando us. eu faço câmara de Let's choose edificação. life. Quando eu vou para o CEAP. I choose Ó life Senhor when Jesus. when Quando eu oro pelas I pessoas na do rua. do Eu escolho a immersion, vida, when I do irmãos. Quando eu tenho chamber of comunhão. energy
energizing when I go to GTC, when I pray for the people in the streets, when I follow closely, when I follow. This is when I choose the light. We need to enter with our head. Amen. Amen. Lord, practice Psalms opposite 113, but we practice correctly. Oh Lord Jesus, we don't want anything for ourselves. So the co-porting, can I pray for you? Come and see, go to GTC to participate all the tools, all the search for our own self-interest. We don't have our self-interest. The work is for the Lord. The work is His. Let's listen to Psalm 136. Oh Lord Jesus. I'm going to ask Rivalino to come here so he can pray for us to finish this life. Amen, amen. Lord Jesus, can we stay up? Oh Lord Jesus. Lord Jesus, thank you for this wonderful place, this historic place. Oh Lord Jesus, not only place, but an environment of life. For those who love the word of the Lord, we love your word. We love your kingdom. We want you to fight for your kingdom, oh Lord Jesus. Not looking for our own self-interest, but the interest of the Lord. The only thing that we want is to bring the Lord back. Use this place to perfect a lot of young people, to reach all. We want to preach the kingdom of the kingdom in every place. Oh Lord Jesus. Amen.